podcast Endomarketing Brasil no ar. Ativa o sininho no YouTube, ativa o sininho no Spotify. Fica atento que toda quinta-feira tem novo episódio. Sempre um assunto quentinho, voltado para a nossa comunidade de profissionais de gestão de pessoas, endomarketing, comunicação interna. E o nosso papo de hoje é sobre um tema que eu já queria ter trazido aqui para o podcast há muito tempo, que é a questão da liderança comunicadora, habilidades de comunicação para gestores. A gente falou em vários episódios sobre a importância disso aqui e com certeza vale a pena a gente aprofundar. E eu, com muita alegria, eu trago aqui uma pessoa que também fez parte da minha trajetória lá no início, né? A minha primeira chefinha como jornalista formada e também como endomarketing, a Jaqueline Lima, da Adequar Comunicação, aqui de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Cris. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui contigo. Orgulho imenso em ver essa profissional aí nesse processo tão bacana, né? Que o nosso mercado precisa tanto, né? Compartilhar. Verdade, que bom. Eu que agradeço. A Jaque tem um trabalho com gestor comunicador há muito tempo, né, Jaque? Há muitos anos. Então é a pessoa que eu queria ter trazido aqui no podcast para falar sobre isso, compartilhar um pouquinho das experiências dela, da visão dela. É um prazer. Jaque, como que a gente pode definir um bom líder comunicador? Cris, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a comunicação ela é a base que sustenta o tudo e a todos dentro da organização, né? E o elemento que configura como o grande mobilizador disso tudo é a liderança, é o gestor. Este é o humano que a gente precisa realmente trabalhar, né? E obviamente que para que isto ocorra, 4 pilares são fundamentais eles estarem alicerçados, né? Que é o autoconhecimento, que é o conhecimento do interlocutor, que é o conhecimento comunicacional e o conhecimento técnico, que são as habilidades técnicas da área e da função, né? Então, quando isso tudo se conecta e fala entre si, a gente está num trabalho realmente assertivo na imagem dessa liderança, né? E no comportamento, nas atitudes que ele vai desencadear do que ele precisa, né, Cris? Então, tu falaste de comportamentos e atitudes, me chamou a atenção que a base desses pilares, né, exceto o último talvez, são as soft skills, né? As habilidades de relacionamento, quando a gente fala no pilar autoconhecimento, por exemplo, tudo inicia nisto, né? Porque hoje nós não temos uma organização que é uma organização formada de um contrato social, que é formada basicamente de objetivos estratégicos, né? O resultado das organizações é o humano no centro de tudo, é ele que circula lá dentro, é ele que acaba confirmando ou deteriorando a cultura da empresa, né? Sim. Então, quando a gente fala em soft skills, ela acaba, na minha opinião, ela reduz um pouco o significado desse autoconhecimento. Entendi. Né? Eu acho que o autoconhecimento é algo que perpassa assim, por toda a tua existência e na identificação dos teus gaps e das tuas potencialidades enquanto comunicador, né? Enquanto ser humano, né? Talvez o que eu quis dizer com soft skills foi bem isso, assim, o além, né? O que não é o técnico, o que não é o, né, fazer a gestão do projeto, o aprender ali tecnicamente o que é, como que se comunica e tudo mais. Mas o seu desenvolvimento enquanto ser humano, né? Desenvolvimento enquanto ser humano. Eu acho que tudo começa aí e da humildade da gente perceber, né? Do líder perceber o quanto ele precisa desse olhar interno, quanto ele precisa, antes de projetar a responsabilidade dos resultados na sua equipe, olhar para si e ver de que forma ele vai efetivamente poder estar compartilhando, né, desse autoconhecimento na forma de conduzir, de liderar, né, e de se comunicar, não só com a equipe, mas com seus pares, Claro. E, obviamente, que para cima também, que é um dos grandes problemas dentro das organizações, né? Então, quando a gente fala o líder comunicador, não é apenas o líder, este líder carrega a função de conexão e entendimento do que é valor para aquela organização, que precisa ser disseminado,
né? Quais são os grandes objetivos estratégicos em nível societário, em nível de CEO ou de diretorias executivas que precisam também ser disseminadas, né? O autoconhecimento passa por essa capacidade de traduzir aquilo, entendendo e compreendendo que o outro, que o teu interlocutor tem tanta dificuldade quanto tu tens, né? Então, aí começa uma comunicação genuína, fluida, uma comunicação orgânica, verdadeiramente, né? O que são as principais habilidades que a gente pode dizer que esse gestor precisa desenvolver para que se possa considerá-lo um líder comunicador? Agora me ocorreu uma coisa que eu fiquei pensando também na tua fala anterior, que é o quanto muitas vezes esse gestor ele espera que a comunicação resolva a comunicação. E ele não consegue entender o quanto disso existem formas da comunicação apoiá-lo, mas não é a comunicação que vai fazer essa comunicação ou resolver os problemas da comunicação, né? Super, super bem colocado, Cris. O furo é mais embaixo, assim, né? Sim. Algumas coisas que eu tenho visto, assim, mercadologicamente, são super importantes, novas teorias, novos formatos que surgem, conceitos, felicidade no trabalho, né? É bacana. Mas, por exemplo, a felicidade no trabalho não é a empresa que proporciona. A felicidade do trabalho parte do meu autoconhecimento. Felicidade para mim é diferente da felicidade para ti, né, Cris? O que tu valoriza é diferente do que eu valorizo. Então, felicidade no trabalho, ela está muito voltada, não uma responsabilidade do gestor, porque ela passa a ser superficial, a gente trabalhando só nesse nível, né? Então, quando a gente olha uma liderança baseada nessa introspecção, nessa reflexão íntima, que carrega consigo uma humildade de perceber que ele não precisa ser o todo-poderoso, que ele tem sim as suas vulnerabilidades, que ele tem as suas dificuldades, mas que ele tem os seus pontos super legais de serem potencializados em habilidades e competências, é o caminho do desenvolvimento, aceitar que isso é necessário para que ele, enquanto papel de liderança lá na ponta, comunicadora, efetive o que ele precisa buscar de resultados. Por isso que eu digo, o líder comunicador, ele tem que compreender, então ele tem que ter a habilidade de compreensão do que vem do outro, do estado do outro, do contexto em que está inserido o outro, seja ele o meu colaborador direto, ou seja ele a minha diretoria, ou sejam os sócios do negócio, ou os meus pares, que é onde mora também uma das grandes dificuldades dentro das organizações, porque o líder comunicador, ele precisa saber se comunicar na lateral, na transversal, na diagonal, de cima para baixo para cima, né, Cris? Então, isso passa, aceite que é necessário a gente se trabalhar. E aí tu me olha e me diz, poxa, eu acho que é mais embaixo mesmo, é embaixo. E eu sou objeto eu, Jaque Lima, sou objeto do meu próprio desenvolvimento. Eu fui objeto ao longo da minha trajetória e continuo sendo objeto das minhas investigações. De olhar para mim, entender as dificuldades que a minha equipe passa e de olhar para mim, então, também enquanto colaboradora que fui há muitos anos atrás, quando trabalhei nas televisões, em todo aquele processo, como jornalista também, e olhar para mim e entender qual é a angústia que o meu time passa quando se relaciona comigo, quais as angústias quando eu quero buscar a perfeição das minhas entregas, que buscar a perfeição é uma característica de algumas das lideranças, e o como eu vou traduzir isso para o nosso time, né? Para que isso não apareça, não transpareça comando e controle, tem que ser feito do meu jeito, se não for feito do meu jeito não dá certo, né? Então eu fui objeto de transformar o meu clima organizacional com mais leveza, com mais serenidade, até para que eu sofresse menos, né? E que, assim, todos sofressem menos também. E que se tivesse resultados melhores, né? E resultado, porque, né, quando tu tem a serenidade emocional ali, e aí uma das coisas que eu sempre disse, assim, quando alguém disse, já que temos um problema, né? Eu digo, não, nós não temos um problema, nós temos uma situação. Vamos olhar essa situação e vamos buscar algumas alternativas, né?
Então, são alguns quebras de paradigmas que é importante a gente ir fazendo para que realmente a liderança se desenvolva e desenvolva a competência comunicacional de uma maneira mais tranquila, mais orgânica mesmo, que não seja decorar regras e procedimentos e teorias. Isso tudo é maravilhoso, faz a base. Mas se eu não mudar por dentro, eu não vou conseguir refletir no outro exatamente a intenção que eu tenho para transformar aquela minha comunicação em algo que vá gerar valor e significado dentro do negócio, né? Me parece que a gente tem, pela tua fala, 3 agentes, digamos assim, que é eu mesma me autorresponsabilizar pelo meu desenvolvimento enquanto gestor nas habilidades que vão me levar a me comunicar melhor. Tô entendendo também que tem um olhar de recursos humanos aí pros gestores das companhias. Por quê? Porque é desenvolvimento de pessoas. Exatamente. E tem um terceiro olhar, que é o que a gente como profissional de comunicação interna, geralmente entende que é o seu papel, que é de olhar para esse líder quase como um canal, como um agente que vai apoiá-lo, né? Como é que tu vê esses 3 pilares e principalmente esse último que eu trouxe, Jaque? Cris, eu fiz uma pesquisa desde 2008 até 2019. Foi uma pesquisa em todos os ambientes que eu circulei, que eu pedia para que as pessoas que pertencem à gestão intermediária, liderança intermediária, pudessem desenhar, e isso foram com mais de 400 empresas ao longo de 15 anos, pudessem desenhar a percepção delas sobre a comunicação, sobre o processo em si de comunicação em 3 ambientes. No seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional e no seu ambiente social, com os amigos, né? 83% de insatisfação com a comunicação nos ambientes corporativos, dos resultados. 91% de satisfação com os ambientes familiares, porque nós temos papéis. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho, eu sou avó, né? Então, a gente tenta conviver neste universo porque nós estamos inseridos num contexto muito claro. Somos família e vamos fazer o possível para que dê certo, né? E 100% de satisfação nos ambientes sociais. Ou seja, eu não pedi para que tu sejas a minha amiga e assim vice-versa. É algo fluido, é algo genuíno. Eu não preciso vestir um papel que eu não sou, né? Não existem medos de julgamento, não existem hierarquias, existe uma relação onde o respeito, a fraternidade ali impera, né? Então, isso nos mostra que os nossos... E dentro dessa pesquisa, além de ouvir essas lideranças, nós entrevistamos 400 presidentes de empresas ou diretores executivos nesse universo. Muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo, assim. E o que nós ouvimos dos diretores executivos, dos CEOs e dos presidentes das empresas? Jaque, eu sou extremamente aberto para que qualquer profissional chegue até mim com argumentos suficientes para que eu possa mudar alguma decisão e alguma opinião. Não tem problema nenhum de mudança. Só que eu não consigo sentir das minhas lideranças essa mobilização com argumentações, com convincência, com dados, fatos, né? E com a segurança de conversar comigo, com a gente nesse processo. E da mesma forma, das áreas de comunicação. Então, mas por quê? Em que sentido as áreas de comunicação? As áreas de comunicação acabam sendo absorvidas por um operacional que não é o que é valorizado pela alta gestão. A gente fala bastante sobre isso. Né? Então, esse operacional... Aí vem, obviamente, as áreas de comunicação falando, tá, mas se eu não entregar a demanda, se eu não entregar isso, eu sou cobrada, né? Porque tu tem ali o dia a dia, isso, aquilo, mas
Cris, eu te diria que é necessário, sim, que esse nosso mercado de profissionais da comunicação interna dentro das organizações comecem a se estruturar e se preparar melhor emocionalmente. E aí vem o autoconhecimento também, para que realmente tu possa criar palcos, cenários, mobilizações internas, para que olhem para esse profissional e respeitem este profissional com essa mentalidade de que realmente a comunicação é capaz de gerar resultados superiores, de forma humanizada. Né? Então, eu sinto que nós temos oportunidades ao ouvir estes executivos, ao ouvir esses CEOs, esses presidentes de empresa, eu confirmei o que, para mim, enquanto também diretora de uma empresa, era uma realidade, continua sendo em alguns níveis, de me sentir muito sozinha e muito solitária nas decisões macro, né? Porque as coisas boas a gente compartilha e as coisas ruins os empresários têm que matar no peito. Então, a gente conseguir entender e flutuar neste universo de que existe as angústias e aflições lá em cima também, e que existem as angústias e aflições aqui na base, nos colaboradores e na liderança intermediária, entender este complexo humano que está inserido dentro das organizações. Isso é fundamental. Porque tu podes te desenvolver. Nós traçamos na metodologia gestor comunicador que nós desenhamos, é uma metodologia exclusiva, 10 microcompetências, ou se tu quiser chamar 10 microhabilidades para uma liderança comunicadora. Né? E essas habilidades elas precisam também passar pelo profissional de comunicação interno, que é o que segura a bandeira, né, do que precisa aí estar rodando como realmente gestão do conhecimento de valor para a empresa, que vai dar impacto nos grandes objetivos estratégicos daquele negócio. Né? Sim, que também é um gestor comunicador. Que é um gestor comunicador. E te diria, assim, que dotado de uma responsabilidade e de uma necessidade de sensibilidade, de ouvir e escutar e entender os humanos que estão ali, né? Porque é o humano em todos os sentidos, né? E até de ser um influenciador com a sua própria atuação. Com seu modelo. O profissional precisa ser este modelo. E não aquele profissional que chega lá na frente do presidente e o presidente diz, olha, eu vou gastar em mimos aí, tu tá me dizendo que eu vou gastar no dia do trabalhador 100 mil reais para toda essa quantidade. Claro, isso... A gente, até pouco tempo, se ouvia muito, né, que a verba da comunicação era a primeira a ser cortada, da comunicação interna, principalmente. Até acho que vem mudando um pouco o olhar depois aí da pandemia. Aos pouquinhos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas acho que, pelo menos ali naquela crise inicial, despertou um pouco a consciência. A consciência. Né? Porque as empresas se viram na necessidade, eu preciso me comunicar de alguma forma e preciso atender as pessoas que estão comigo. Né? Aumentou em 45% os afastamentos junto ao INPS por doenças emocionais nos ambientes de trabalho. E isso é porque a empresa se comunica mais ou menos bem? Sim, principalmente porque a empresa se comunica mais ou menos bem junto com as suas lideranças na disseminação desse processo. Fala um pouquinho sobre essas competências, essas habilidades, né, não precisa daqui a pouco explorar todas, mas assim, que tu consideras que são as principais ou as mais, onde há mais oportunidade de se evoluir, né? Cris, eu te diria assim, eu dentro dessas pesquisas que a gente realizou, eu fui estruturando alguns grupos dessas competências que nós chamamos de microcompetências, então é a competência comunicacional como um todo e as microcompetências que são 10 grandes microcompetências, que aí tu realmente consegue discernir, preparar o cérebro para olhar para cada uma delas e entender a tua potencialidade, né? Então, a primeira delas é a inteligência emocional, né? Então, que todo mundo conhece, a gente já está batido aí de saber os norteadores, as bases da IE, né? Da inteligência emocional que veio com Goleman.
A inteligência espiritual, que se fala muito pouco dentro das organizações, e a neurociência, né, já nos traz isso como uma realidade. Eu te diria que essa é a grande inteligência que vai fazer a diferença cada vez mais daqui para frente e infinitamente dentro das organizações. Explica um pouquinho o que ela é, Jaque. A inteligência espiritual, lá no início do século XX, o QI era o que abalizava, né, o coeficiente de inteligência, quociente de inteligência, abalizava a tua capacidade cognitiva, né? Então, tu era inteligente, o teu QI desce mais ou menos. Aí Goleman lá trouxe, né, a partir de alguns estudos, essa reunião da inteligência emocional na década de 90, né? Onde mostrou que essa capacidade do meu olhar empático, dessa conexão de entendimento com a lente do outro, ele acaba sendo algo necessário para a gente não levar os nossos egos acima das nossas relações e poder agir dentro de cada contexto com o melhor resultado que a gente deseja, né? E no final do século XX, os estudos e a neurociência nos mostrou que a gente tem uma terceira inteligência, né? E o que se chama de quociente espiritual, que fica bem no meio do cérebro, reunindo a nossa capacidade intelectiva com a nossa capacidade de gestão emocional, e o QS ele acaba sendo um conector dessas duas capacidades, vamos dizer assim, e que reúne as decisões, nessa parte do cérebro, estão as decisões mais voltadas à essência do ser, à plenitude do ser, aos resultados que nós buscamos enquanto humano ser. Eu gosto muito desse termo, eu cunho esse termo de um grande amigo meu, filósofo, um estudioso da filosofia, da antropologia, da espiritualidade, o espírita Bruno Godinho, que ele cita isso, né? O humano ser é a base de tudo, não é o ser humano, nós não precisamos ser humano, nós já somos. Já somos. Né? Então, é o humano ser, carrega esse seu... essa sua vontade e necessidade de cobrir algo que muitas vezes a gente não consegue identificar o que é. E o que está acontecendo nas empresas? É uma crise de sentido de valor. Por isso que a gente fala tanto em propósito, né? Virou a febre, vamos desenhar o propósito, tá certo? O nome se deu a propósito, mas é o sentido de valor. Para ver se o meu sentido de valor da minha organização coincide com o teu sentido de valor, né, Cris? E essa é a única forma de dar certo, porque esse sentido de valor passa pelo que eu acredito, né? Pelas nossas crenças e pelo impacto que tu, como profissional, está buscando dentro daquela empresa, dentro daquele núcleo vivo de pessoas. Então, o QS ele vem para consolidar todas essas inteligências, né, que nós já possuímos e que já foi objeto de estudo. Existem alguns cérebros que vêm sendo analisados, assim, de grandes lideranças, né? Os cérebros com coeficiente de inteligência espiritual elevado, ele vibra numa frequência, né, a partir de testes eletromagnéticos, e vibra numa frequência muito superior a uma conversa convencional, a gente falando de estratégias, de objetivos, isso. Então, é aquilo, é o impacto que eu quero causar no mundo, é o impacto que eu, como humano ser, busco a partir dessa essência nata de contribuição que eu trago para a minha existência e das pessoas, das minhas relações e assim sucessivamente, para que a gente seja útil, porque só existe uma forma da gente buscar felicidade, e a gente sendo útil para o outro. E isso é a verdadeira felicidade, né, Cris? Com certeza. E olha que interessante, já que usou a palavra espiritual e a gente falou foi de ciência, né? Exatamente. Tudo estudado e documentado, a neurociência tá aí para confirmar, né? Para confirmar. E aí a gente fala de espiritual, se a gente vem com esse discurso sem preparar o contexto dentro das empresas, parece que a gente está levando religião, né? E inteligência espiritual não é religião. Inteligência espiritual é a ciência também confirmando isso, que nós somos um humano ser. Nós temos uma alma que nos anima, né? Nós temos uma alma que nos anima, e essa alma pede coisas além do que o piloto automático que o nosso operacional dentro das organizações nos carrega.
Por isso que as lideranças comunicadoras, quando elas compreendem isto, associado à sua inteligência emocional e associado à sua inteligência cognitiva, à sua capacidade de conexão de tudo isso, está acionando o nosso cérebro trino, né? Que é o cérebro emocional, o cérebro pensante, o cérebro instintivo, mas com uma capacidade de análise, de conexão de tudo isso de uma forma orgânica, natural. O nosso corpo está preparado para isso. Né? E assim como o potencial positivo que isso tem, vamos pensar também no potencial negativo que um gestor desconectado pode ter. O impacto é muito grande, né, Cris? O impacto é muito grande e as carências que giram em torno disso, tanto por parte do gestor quanto por parte do colaborador, que é a carência humana, acaba potencializando muitas das coisas que acontecem dentro das empresas de uma forma equivocada. Então, aí, em linha com isso, vem, né, nas demais habilidades. Raciocínio, estruturação de ideias, síntese e objetividade, capacidade de comunicação com as diversas gerações, né? Como é que eu vou estar equalizando tudo isso, a comunicação ascendente, descendente, lateral e transversal. E isto vai formando as microcompetências que fazem parte da macrocompetência da comunicação. Então, eu estruturei nessa divisão para que a gente consiga compreender isso. E aí, geralmente, é feito tipo um assessment desses gestores? Exatamente. A gente acabou criando um assessment de comunicação muito profundo, assim. Ele é exclusivo da competência comunicacional, da liderança comunicacional, e ali traz questões que são o dia a dia das organizações mesmo, que é para você parar, pensar e não se enganar, né? Tem que ser muito claro, porque geralmente os assessments, eles são passíveis de um auto-engano. Eu vou colocar o que eu desejo ser, não o que eu sou efetivamente, né? Até tem outras ferramentas de recursos humanos, como o DISC, que a gente entende ali a divisão a como o outro me percebe, como eu me percebo. Mas esse assessment, ele pode ser aplicado tanto com uma análise do diretor daquele gestor, quanto pode ser aplicado no teu colaborador para que ele também analise o perfil comunicacional da tua liderança. E tu, como liderança, com o objetivo de ser uma liderança comunicadora eficiente, é interessante olhar para o resultado como algo para o teu desenvolvimento, construção de uma jornada de desenvolvimento. E as áreas de recursos humanos têm utilizado isso justamente para criar os programas de desenvolvimento das lideranças, né? Sensacional. E a gente tinha comentado anteriormente com relação aos impactos que um gap aí nessa... Eu tinha prometido que ia falar menos palavra em inglês, mas a gente acaba falando. Essas oportunidades de desenvolvimento desses líderes, né? O que tu dirias que são os impactos mais marcantes nas companhias, geralmente? Olha, Cris, a gente vê algumas questões assim muito claramente. Por exemplo, por que os projetos não são cumpridos, não são atingidas as metas dos projetos? Porque falta o entendimento verdadeiro do que aquela meta significa no meu dia a dia. Tá? Quando eu faço uma transmissão de uma comunicação que gira em torno de algum projeto especial, de uma gestão de projeto, porque todo líder comunicador faz gestão de projeto de alguma forma. Tu não precisa ter o papel de gestor de projeto para fazer uma gestão de projeto, né? Então, quando eu consigo extrair da minha equipe a compreensão do que eu acabei de dizer sobre aquela necessidade, eu já arranco com um alinhamento muito profundo. O que geralmente acontece nas empresas? Eu lanço uma ideia de um projeto, uma intenção de projeto e metas desse projeto e não peço feedback instantâneo. Tá? Que é o feedback instantâneo mesmo. Como que é esse feedback? Vocês entenderam? Não é assim que a gente faz. Tá? Porque as pessoas vão dizer, vocês entenderam? Sim, não. Né? Aqueles mais corajosos que trabalham o seu autoconhecimento e levantam a mão e dizem, olha, eu não compreendi o que significa isso e isso. Mas para aqueles que a grande maioria ainda precisa se trabalhar para que entenda
que a comunicação não é só do líder, que a comunicação se dá entre todas as partes, essa troca precisa acontecer. E para acontecer, as pessoas têm que ficar mais seguras de si. Né? E o ambiente tem que ser mais transmitir a segurança também. Transmitir a segurança, mas esse ambiente transmite a segurança quando as partes se mobilizam. Sabe, Cris? Não dá pra gente pensar assim, mas a cultura da empresa é assim, mas a gente precisa furar essa cultura de alguma forma, sabe? Transgredir. Né? Então, tu tem impacto ali, continuando a raciocínio da tua pergunta, nos projetos que não são realizados, porque as pessoas não compreendem. Nos projetos que não existem, os encontros, os fóruns de alinhamento. Então, às vezes, o colaborador não consegue nem apresentar para a liderança o status da evolução daquele projeto. E isso tem dado erros absurdos, assim, porque chega no final do projeto, o cara olha lá, o líder olha e diz, cara, não era nada disso, mas como que tu não viu antes? Como tu não viu, houve alinhamento, mas eu pedi para tu falares comigo e tu não me deu espaço na agenda, né? Então, existe o absenteísmo absurdo que acaba acontecendo num nível assim das pessoas ficarem doentes, eu tô doente, eu não vou trabalhar, ou né, os níveis aumentam, diminuem. Burnout, né, que tem se falado muito. O burnout tem se falado muito pelo nível de ansiedade das pessoas, né? Aí fica aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa que são emoções desarticuladas que acabam acontecendo na nossa existência, que se misturam com as nossas próprias emoções, e aí eu já não sei mais se isso é projeto para o ambiente de trabalho, se isso é meu mesmo, né? Eu me lembro às vezes não sabe nem para qual profissional recorrer para buscar uma ajuda, né? Não sabe, até mesmo porque a empresa não deixa claras as coisas. Tá? Então, o impacto é muito grande. As empresas que têm a capacidade nas suas lideranças, de fazer essa articulação, essa liderança comunicadora o tempo inteiro, e não só em informações, isso é informação de comunicação interna, porque tudo é informação de comunicação interna, Cris, sabe? Tudo, por isso que é o que eu digo, o líder comunicador é aquele que tem a capacidade de compreender o contexto, compreender os objetivos estratégicos, compreender o cenário que a gente está vivendo, compreender o colaborador, compreender o seu par e se fazer compreender pela organização. Né? Então, tudo. E não existe assim como a gente fazer uma divisão. Isso é comunicação interna, isso não é comunicação interna. Tudo é comunicação interna. O canal que acaba sendo diferenciado e o tipo da informação que eu vou estar disseminando que é diferenciada para alguns públicos. Né? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a generalização é uma tendência do ser humano. Então, eu estou numa empresa lá que houve um problema na ilha de software. Né? O pessoal da tecnologia vai lá e diz, olha, perdemos o sistema tal, o programa tal e mas esse programa tal significa que nós estaremos todos fora do ar? Não é bem assim. O que impacto direto isso vai ter? O nosso usuário final, o nosso consumidor final, o nosso cliente final vai prejudicar ali na rotina do dia a dia? Apenas na área tal, tá. Olha como saber fazer uma pergunta e afunilar essa pergunta, tirando do impacto emocional que aquela notícia, aquela informação traz, é fundamental. E para isso, o nosso gestor tem que ter essa capacidade de saber perguntar e de saber ouvir. Né? Sim. E o quanto isso reforça algo que a gente já vem falando em alguns episódios aqui, que é a questão de o quanto, muitas vezes, uma percepção negativa que se tem da comunicação da empresa ou problemas de comunicação, eles nem sempre vão ser resolvidos pela comunicação. Né? É claro que o comunicador ele tem um papel de, digamos que, endereçar essas questões, né? Olhar para isso, fazer um diagnóstico, entender o que vai ser feito. Porém, não é uma avaliação tão simples, a comunicação não está fazendo o trabalho dela. Exatamente. Por isso que eu de novo, eu digo, Cris, não tem como a gente dividir comunicação interna e não é, tudo é. Né? O líder comunicador é o grande apoiador das áreas de comunicação interna. E ele tem que ter consciência disso. Tanto com alguns treinamentos que a gente dá, não treinamento de desenvolvimento. Eu costumo dizer que a gente não treina ninguém porque ninguém é robô.
Então, a gente tem que desenvolver as pessoas, né? Em alguns desenvolvimentos, eu insisto que foram promovidos pela área de gestão de pessoas, né? Eu insisto em dizer para os nossos participantes o seguinte: gente, a comunicação não é responsabilidade exclusiva da área de gestão de pessoas ou da área de comunicação. A comunicação é responsabilidade de todos vocês. Todos vocês. Né? O profissional da comunicação está ali para estruturar estrategicamente todas essas vozes, né? Tirar o melhor de todas essas vozes, dar o suporte da sinopse dos principais eventos que estão trabalhando a serviço dos objetivos corporativos, dos avanços mercadológicos que nós estamos tendo enquanto colaborador, com o nosso impacto enquanto colaborador. Né? Eu nunca vou me esquecer, uma vez, numa grande empresa do segmento automotivo, numa indústria aqui de Porto Alegre de peças, que a área de comunicação foi fazer uma entrevista com o senhor que tinha feito a primeira peça para o carro Uno. Tá? Peça de motor, lá uma peça específica. E a jornalista chegou feliz da vida, que ia falar com o seu Antônio José Joaquim, não importa. E ela disse: como é que o senhor se sente sendo a pessoa, né, que criou a primeira peça para montagem do Uno? E ele olhou para o profissional e disse: eu fiz a primeira peça para o Uno? Nossa. Né, Cris? Se a gente olhar as emoções que tem por trás disso e o quanto a gente não está fazendo bem o nosso papel. A oportunidade que se perdeu, né? A oportunidade que se perdeu e que se continua perdendo, Cris. Eu circulo pelas empresas, a gente vê isso diariamente, a gente vê a necessidade de que a gente esteja, enquanto profissional da comunicação, muito melhor preparado emocionalmente, porque a gente carrega questões de criação, questões da nossa infância, né? A gente carrega esse monte de sombra aí que faz parte da existência humana e a gente precisa entender de antropologia, a gente tem que entender de filosofia, a gente tem que falar de psicologia, a gente tem que falar de espiritualidade, a gente tem que ser um multidisciplinar em diversos níveis. Porque o que é a comunicação, né, Cris? De novo, é a base que sustenta o tudo e a todos. Não tem nada. É o que nos faz humanos, né? É o que nos tira da árvore, que nos tirou da árvore e nos desceu. Então, se nós não estivermos desempenhando um planejamento individual como profissionais da área de comunicação, que nos dê consistência, que nós mesmos estejamos convencidos de que a comunicação muda cenário. Muda. É sair da caixinha das ferramentas, dos canais, dos processos básicos da comunicação, né? É, exatamente isso. E aí, Cris, eu vejo quando eu sento na frente dos diretores de empresas, que às vezes nos chamam para fazer uma campanha de endomarketing ou para fazer uma campanha de redes sociais, tu vai ver que não é o lá na ponta. O endomarketing é a cerejinha do bolo, né? É a forma de tu transformar mais agradável todas aquelas informações, criar ritos, né? Mas o que está por trás disso tudo que vai gerar o impacto efetivamente é as pessoas conhecerem essa essência e entenderem que nessa essência tem um monte de desafios juntos, que todos fazem parte da superação desses desafios e que esse propósito, que está alicerçado por esses valores de uma forma muito consistente, clara, com narrativas muito similares às pessoas, é o que vai impactar e gerar engajamento. E o engajamento, quando existe, tu consegue chegar a 1,7% a mais de diferença dos teus concorrentes. Tu performa 1,7% a mais que os teus concorrentes. Porque as pessoas têm sentido de valor. Por isso que a gente vive a doença do sentido dentro das empresas, né? E a inteligência espiritual vai explicar muito isso. Sabe que eu fiquei pensando conceitualmente aqui, né? A gente, o nome do nosso
o podcast Endomarketing Brasil. O endomarketing, ele é lidar com o público interno a partir de ferramentas do marketing, né? E o marketing, ele faz todo esse aprofundamento, né? Ele vai no produto, ele vai na essência, ele vai muito a fundo. Ele não é a cerejinha do bolo só. Exato. Ele é também a cereja do bolo. A gente viveu isso e vive até hoje na prática, né, Cris? Lá na empresa. Então, essa é uma realidade. Por que as verbas de marketing são amparadas com uma diferença aí que chega a 10 vezes, 20, 30 vezes, 100 vezes em direção ao orçamento da comunicação interna? Porque nós ainda, e isso é uma constatação, gente, é algo que a gente precisa pensar, a gente ainda não teve a competência da autoafirmação da área dentro dos cenários corporativos como uma área estratégica de gestão e de atingimento de resultados superiores. É a única forma, Cris. As empresas, não é à toa que as empresas que ranqueiam aí no GPTW são as empresas que chegam a 87% das empresas que ranqueiam no GPTW que têm a sua comunicação interna estruturada, né? Mas não significa que seja comunicação interna estruturada com o gestor, com o líder já transformado num comunicador essencial para todo esse contexto, né? Então, tem um trabalho, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade, a nossa competência, o nosso autoconhecimento, a nossa firmeza nas colocações, é o nosso tom de voz, é o olho no olho, é a forma com que eu bato na porta do meu presidente, é a forma com que eu cumprimento o diretor, é a forma com que eu me aproximo. Tudo isso mostra um composto dos nossos 5 sentidos trabalhando a favor do nosso processo. Mas o nosso 6º sentido, que é o que está no meio de tudo, né, que é a nossa intuição, a nossa inspiração, acaba alicerçando demais o sucesso dessas nossas abordagens, né? E para que essa inspiração ocorra de uma forma estruturada e organizada na nossa mente, a gente precisa estudar. Sim. Estudar. Cris, eu nunca me satisfiz de ser uma comunicadora apenas, de me formar na área de comunicação, de jornalismo, de publicidade. Eu fui estudar antropologia, fui estudar filosofia, eu fui estudar neurociência, né? Eu estou fazendo mais uma pós agora em mediação e conflitos, né? Em mediação e conciliação de conflitos. A gente não pode parar, porque tudo isso está conectado. Eu não posso analisar só sob o ponto de vista de um comunicador, né? Eu tenho que analisar sob o ponto de vista de um profissional que deve reunir todas essas capacidades do humano ser, né? E aí a gente tem um trabalho longo para a vida, né? Não, e olha que incrível, eu tava fazendo um raciocínio aqui que a gente começa a conversa, quer dizer, quando eu elaborei e propus o tema, né, o gestor comunicador, né, partindo ali de como que a gente, como comunicador, vai fazer esse gestor virar um bom comunicador, quando na verdade o trabalho maior ele é interno, né, como que eu me torno uma pessoa melhor, me conheço mais, para eu ser um gestor comunicador, né, desenvolver as minhas habilidades de liderança para poder ajudar esses outros gestores. Exatamente. Tu viu como eu acho que quando a gente consegue entender isso, sabe, captar, a gente, ao mesmo tempo que tu já começa a estudar mais, a te desenvolver, a abrir tua lente de mundo, né? Uhum. O mundo é o parte da nossa casa agora. Ok, tecnologia, mas nós, ser humano, o que a gente evoluiu nisso tudo? Muito pouco. Muito pouco. A gente evoluiu muito porque os nossos egos ainda estão acima de tudo. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autoestima mais ou menos baixa, né? E geralmente é uma autoestima baixa. Isso tudo por modelos de criação, modelos com que a gente foi criada na grande maioria. Dores que não foram resolvidas. Dores, né? Sombras, né? Esse peso na mochila que a gente carrega. E aí tu chega num contexto empresarial como uma profissional de comunicação, que as pessoas, logo que tu entras, te dizem assim, poxa, tu tem um baita objetivo aqui, né? Fazer todo mundo estar por dentro de tudo. E aí tu vai pro dia a dia,
Tu percebes ali depois de um mês de casa que não é bem assim que funciona, que o que as áreas estão te demandando é a ponta do processo. É a ponta do processo. E tu informar a ponta do processo não é suficiente. Não impacta. Não, e a gente tem que saber quais provocações fazer para essa pessoa. Exato. Né? Então, assim, para ela entender o papel dela, entender caminhos. Então, volta, faz teu tema de casa, mas eu preciso ter uma clareza sobre isso. Exatamente. Né? E eu preciso ter, inclusive, daí a gente fala, assim, da questão do autoconhecimento, da empatia, e de também entender que aquela pessoa ali tem dores, e como que eu vou chegar naquela pessoa pra dizer coisas que às vezes são duras, pra ela voltar lá e fazer o tema de casa dela. Eu acho que a gente tem que partir sempre da seguinte percepção, sentimento, assim, de que todas as intenções das pessoas nesse ecossistema, assim, eu gosto muito de falar no ecossistema comunicacional, são positivas. As intenções são positivas. A forma com que ela traduz é completamente diferente, pode ser completamente diferente dessa positividade. Por isso é importante a luta por esse alinhamento nas lideranças. E aí a gente fala de alinhamento entre as áreas, que é uma das maiores dores dos empresários com as suas lideranças intermediárias. Né? Então, eles chegam para uma reunião com a presidência, com a diretoria, com os executivos, e está notoriamente percebido que não existe alinhamento entre as áreas. Existe, inclusive, uma competição absurda de quebra de energia sem menor necessidade, onde a gente acaba vendo que o nosso maior concorrente somos nós mesmos, dentro de casa, dentro da empresa. Né? Então, qual é o maior concorrente das empresas? É a própria estrutura de gestão de pessoas, das nossas lideranças que precisam acordar, com as áreas de gestão de pessoas que estão sabiamente aí desenvolvendo programas de lideranças e incluindo em alguns contextos já estratégicos. Não dá para a gente generalizar, mas ainda é muito pouco. Né? O percentual é muito baixo das empresas que conseguem elevar a comunicação sob o ponto de vista estratégico. Né, e olhar a área, botar a área de comunicação para fazer parte das reuniões executivas de estratégias, de entender indicadores. Então, por isso que eu digo, é um caminho de duas mãos. Eu preciso, como diretora da empresa, sócia-diretora da empresa, compreender que tu, como profissional, é alguém que me traz segurança, é alguém confiável, que eu vou poder compartilhar minhas dores contigo e dentro da tua especialidade tu vai traduzir da melhor maneira possível e estudar a forma com que nós vamos estar atingindo os diversos stakeholders dessa nossa estrutura. E aí, Cris, não tem tamanho de empresa. Não tem tamanho de empresa. Tu olhas para uma empresa com 1.000 colaboradores, assim como uma empresa de 100, de 300 ou de 20 colaboradores. Eu me lembro, se eu não estiver me estendendo muito, tu me interrompe, Cris. Me lembro de um exemplo, num cliente nosso na área de engenharia, que esse cliente nos chamou para que a gente fosse fazer um trabalho de fazer chegar a comunicação na Transamazônica. Tá? Porque os operários, os colaboradores, não conseguiam receber as informações, porque a gente tem um gap de tempo e de espaço, né? Onde a abertura da estrada estava sendo feita na Transamazônica, não passava nem caminhão para a comida chegar. Então, chegava via aérea, né? E aí eu fui conhecendo a empresa antes de viajar para a Transamazônica para saber exatamente como que era a relação dos líderes, dos gestores, como que eles faziam essa comunicação. E pedi para participar da primeira reunião da minha primeira reunião com os executivos, que era uma reunião que acontecia semanalmente com todas as lideranças intermediárias. E o diretor executivo, o presidente do grupo, não participava. E eu fui para a reunião e os assuntos começaram, era reunião estratégica desse pessoal. E a reunião
Chegou num determinado momento, lá foi terminando, e eles perguntaram, Jaque, tu tem alguma dúvida? E eu perguntei para eles, eu quero saber quando é que a reunião estratégica vai começar. Coragem, Jaque. Não é? Porque era o meu papel ali. Claro, mesmo como uma consultora, e era o meu papel. Às vezes até a gente tem um pouco mais de abertura enquanto tá de fora. Claro, sempre tem mais. Até mesmo porque eu não preciso dizer, e eu costumo dizer nos nossos primeiros contatos com os diretores das empresas, digo, gente, eu não vim aqui para falar o que vocês querem ouvir. Se é para falar o que vocês desejam ouvir, vocês estão jogando dinheiro fora. Mas, então, o que acontece? As empresas precisam entender que esse operacional tu resolve no dia a dia entre as áreas, mas as áreas não conversam entre si. Então, isso acaba influenciando efetivamente nos resultados e nas relações de convivência. Porque o que é comunicação? É relacionamento. Se eu não tenho relacionamento, eu não tenho a comunicação fluindo. Se as áreas não se dão, competem entre si, eu não tenho uma comunicação ao ponto de levar resultado superior para a organização. Eu não sou estratégica, portanto. Tá me olhando com esse olhão, né, Cris? Eu tô pensando em 1 milhão de coisas aqui. Caiu por terra o meu roteiro que eu tinha feito aqui. Tem umas perguntas que não fazem mais sentido aqui. Então, vamos retomar um pouquinho essa questão de como que costuma ser um plano de desenvolvimento desses gestores comunicadores, né? Tu tens a tua metodologia com as 10 microcompetências. Perfeito. E a gente falou também que começa com assessment. Isso. E que outras etapas que costuma envolver? A metodologia gestor comunicador, ele está baseado nessa sacudida no nível de consciência. Então, o assessment já acaba trazendo essa atualidade do perfil que eu estou naquele momento, que eu estou respondendo o instrumento e não que eu sou, né? Ali tu tens a análise dos teus gaps, das tuas potencialidades. E a gente inicia também um desenvolvimento, então, daí dessas competências, junto ao time de lideranças, enfim, ou desenvolvimento individual. Mas na liderança, junto ao time de líderes e de gestores, de intermediários ou até de executivos, participa junto desse processo, é o momento em que nós começamos a estruturar a matriz de comunicação interna da organização. O que é essa matriz? Ela é desenhada, ela é estruturada a partir de 3 dimensões, né? Dos fóruns estratégicos, dos fóruns operacionais, ou seja, de melhoria contínua, e dos fóruns de alinhamento. Então, a metodologia está baseada na estruturação dessa matriz para que eles saiam daquele desenvolvimento com um instrumento construído por todos eles, por todas as áreas, onde eu passo a ter, então, fóruns que vão ter objetivos, que viram ritos dentro das organizações, que vai ter por objetivo esse alinhamento, essa gestão do conhecimento, este penso co-criativo e colaborativo, desenhado pelos próprios gestores, claro, a partir da nossa condução dentro desse universo, né? Então, a gente mapeia o perfil da liderança e tu passa a ter a matriz individual do líder para um programa de desenvolvimento individual ou para ser inserido nesse programa de desenvolvimento do time como em si. E com o programa de desenvolvimento, que acontece em quatro encontros, né? Essa equipe já sai com a matriz estruturada e com a forma com que deverão ser conduzidos aqueles fóruns e disseminados o que para o que a partir dali. Então, essa é uma metodologia, uma das possibilidades. É isso que eu ia comentar, assim, essa é uma metodologia autoral, né, que a Jaque vem desenvolvendo aí há muito tempo. Mas eu gosto sempre de trazer, né, eu gosto que a gente converse um pouquinho numa tentativa de tangibilizar, né, o que muitas vezes fica só no discurso, e para que as pessoas entendam que existem caminhos, né, mas também, assim, quais eles são, né, por onde eles passam, quer dizer, com certeza tem outras formas de fazer e elas vão ser bem-sucedidas, mas acho que é importante a gente conhecer o que vem sendo no mercado e o que vem funcionando há tanto tempo, né? No sentido de também se ganhar repertório para poder, na hora de tentar solucionar as soluções dentro das suas empresas, entender do que está se falando, né?
Já que o nosso tempo tá esgotadíssimo, né? Eu queria entender contigo se tem algum outro ponto que tu gostaria de destacar pra gente encerrar. Olha, Cris, eu te diria assim que essa oportunidade é muito legal e a gente sempre tá junto quando é possível, a gente tá espalhando um pouquinho dessa semente do quanto é preciso uma mobilização além dos aspectos mais técnicos e teóricos da nossa atividade, para que a gente tenha realmente essa essência, assim. Na semana passada, a gente fez uma apresentação aí num programa de transformação cultural para um cliente que nos chamou para fazer rede social, daí tu imagina, né? Começou assim, para que a Adequal pudesse fazer as redes sociais e acabou num programa de transformação cultural com uma grande resistência do diretor fundador, uma grande resistência, e foi um momento tenso em que eu tive que... Até porque ele também tem que se transformar. Começa por aí, né? Em que eu tive que realmente levar a nossa consistência, a nossa argumentação de que era necessário aquilo ocorrer. Senão o investimento que ele ia fazer lá nas redes sociais não ia ser revertido da maneira com que ele queria, né? Então nós fomos para esse evento, para esse lançamento, com muita resistência, e no final do evento, né, esse mesmo diretor veio conversar conosco e disse assim: guria, o que tu fez? Tu revolucionou a nossa empresa. Digo, pois é. Então isso é o que a comunicação é capaz de fazer, né? A gente tem que estar preparado, tem que se preparar e não parar nunca, nunca de estudar. Eu queria deixar aqui uma referência de um livro que chama Inteligência Espiritual, que foi o que a gente falou, que eu acho que é um caminho bem legal, assim. Eu até anotei o nome, que para mim foi um dos grandes momentos de transformação, assim, na minha existência. Eu já li há muitos anos esse livro, e ele é muito de cabeceira, né? Tipo uma bíblia, assim. Que é da Dana Zohar e do Ian Marshall. Eles são um casal, ele é psiquiatra, ela é psicóloga, é filósofa, estudou religião, é de Harvard, e ambos dão aulas em Oxford agora, são referência, dão cursos, palestras para o mundo inteiro, justamente levando esse novo viés, né, do que é ser, do que é ser a sua essência e viver, ser e viver a essência, e não ter a essência, né? Porque ela é in natura, ela está dentro de nós. A gente precisa acessar isso. E quando a gente consegue acessar intimamente, nós nos transformamos em outros profissionais, porque a única forma da gente se transformar e transformar a sociedade que a gente está inserida é através do nosso trabalho. Então, a gente entender que é missionário o trabalho do comunicador e o trabalho das lideranças. É um trabalho missionário. E isso a gente não faz da noite para o dia. A gente precisa realmente olhar para esse universo como algo ainda a ser descoberto, como algo que precisa da nossa dedicação, mas, acima de tudo, da nossa vontade. Porque basta a vontade para a gente começar a virar o jogo. Porque daí começa a sair do lugar, né? Sai do lugar. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Eu confesso, assim, que eu tô completamente surpreendida e mexida com a nossa conversa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Jaque por 6 meses, eu acho, há muito tempo atrás, né? Já que em 2007 eu já sabia que ela era uma pessoa, assim, muito espiritualizada, bem nesse sentido que a gente falou e tudo mais, mas até tô pensando assim, se eu tivesse tido esse papo há alguns anos atrás, né? Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas eu te agradeço muito pela contribuição hoje. Imagina, eu que agradeço. Espero que a gente se encontre em outros projetos. E tudo tem a hora certa, né, Cris? Quando tu diz, se eu tivesse... o ser não existe. Se a gente carregasse o ser na nossa vida, a gente não estaria aqui se autodesafiando todos os dias. É verdade. Né? E outra coisa, a dor é pedagógica, né? A dor é pedagógica. Então, ela nos ensina. Então, a gente tem a oportunidade de mudança e de evoluir exatamente nesse momento de dor. É verdade. Vamos que vamos. Muito obrigada, Jaque, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Antes de encerrar o episódio de hoje, eu queria deixar um agradecimento especial a um ouvinte nosso, o Paulo Nascimento, do grupo Lactalis. Tem acompanhado a gente, tem acompanhado os nossos episódios, deixou um recadinho super bacana lá no LinkedIn. Paulo, brigadão, estamos aqui preparando conteúdos cada vez melhores com foco em nossos ouvintes fiéis como tu. Um abração.
Então, encerrando o nosso episódio de hoje, sigam a gente, @endomarketingbrasil. Sigam também as redes @pix.media, né? O nosso podcast Endomarketing Brasil é patrocinado pela Pix Media, uma startup de soluções em comunicação interna e endomarketing, com foco em tecnologia. Estamos com o site novo, www.pixmedia.com.br, deem uma olhadinha lá. E nos vemos semana que vem. Um abração a todos!